Estamos hoje com o Dr. Rodolfo Nunes, nosso infectologista, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado por ter comparecido, doutor. Que agradeço, meu amigo. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o tema de vacinação, né? A prevenção primordial na atenção primária, né? Um dos grandes modificadores de doenças, de histórias naturais de doença no campo da medicina, certo, doutor? Das grandes descobertas. E gostaria que o doutor comentasse um pouquinho inicialmente sobre o conceito de vacina. Então vamos lá, vacina, assim como o doutor já comentou, né? Existem duas coisas que mudaram o rumo da medicina e da humanidade em termos de sobrevivência, né? A vacinação e o saneamento básico. Então essas duas intervenções, né, de mudança do ambiente humano que permitiu aí a gente, em 100 anos, ganhar aí 40, quase 50 anos de sobrevida. Então, até 1950, 60, uma pessoa de 60 anos era considerado um idoso avançado, vamos dizer assim, né? E hoje uma pessoa de 60 anos está gozando aí de uma saúde, né, e uma perspectiva de vida bem interessante. Então isso só foi possível por essas duas mudanças na humanidade. E a vacina é uma ferramenta fantástica, porque o que é a vacina em si? É uma maneira de você educar o sistema imunológico, que nada mais é do que o sistema de defesa do nosso corpo, né? É como se você, vamos fazer uma correlação com a vida real, é como se você tivesse um inimigo, né, como Estado, e pudesse treinar o seu exército contra aquele inimigo, contra aquelas táticas de guerra do inimigo. E quando você, por um acaso, entrasse em combate, né, com esse inimigo, você pudesse ter uma chance maior de sobreviver e vencer o combate. A vacina é nada mais do que isso, né? E a história da vacina, né? A vacina, se você procurar em qualquer buscador aí da internet, a vacina vem da vacina, né? Que na verdade foi um experimento relacionado à varíola, que era uma doença que trazia muito sofrimento para a humanidade e que ela foi erradicada na maior parte do mundo, graças a um experimento básico, né, de um cientista da época, né, que pegou fragmentos da doença e inseriu em vacas, né, por isso que vem de vacina, né, e através disso ele descobriu que essas vacas sobreviviam àquele agente e recolhendo as secreções da vaca doente, ele inoculava em pessoas e fazia com que as pessoas, os seres humanos, tivessem maior proteção e sobrevivessem à varíola. E isso, resumidamente, é daí que vem a história da vacina, né? Então, basicamente é isso, é uma maneira de você estimular a defesa do teu corpo antes que você entre em contato com aquela doença infecciosa. E é uma condição que no Brasil temos um calendário vacinal, inclusive um calendário vacinal bastante elaborado, certo, doutor? E é uma condição que começa a partir já do nascimento, certo? Sim, sim, nós temos vacinas que são essenciais, que já são feitas na maternidade, né? Uma delas é a vacina da hepatite B, que é uma doença altamente prevalente no mundo inteiro, né? Uma doença viral que atinge o fígado das pessoas. E hoje você, no calendário vacinal, já ao recém-nascido já recebe essa vacina no internamento. E dias ali, 1, 2 dias depois, você já começa já o calendário vacinal com a vacina da tuberculose e assim por diante. O Brasil tem um dos melhores programas de vacinação pública do mundo. É um programa que é o PNI, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. É um programa que é seguido, inclusive, pelo mundo inteiro, né? Então, eu tive o privilégio de ser militar durante um tempo da minha vida como médico, né? E acabei servindo em regiões bem inóspitas da Amazônia e fui em lugares assim que totalmente distante de tudo e lá chegava na comunidade, tinha lá uma geladeirinha com motor funcionando ali e tinha vacina lá para as pessoas. Então, no Brasil, o brasileiro tem a cultura já de aceitar bem as vacinas. Para nós, né, foi uma surpresa com as vacinas da Covid, foi uma certa surpresa para nós essa aceitação ruim que teve no mundo, né, da vacina, porque nós brasileiros já temos esse hábito de vacinar, né? Pensando então, seguindo o calendário vacinal, grande parte das crianças já vão estar imunizadas e protegidas de várias doenças que acometem nessa faixa etária e, caso contraiam, vão contrair uma forma mais leve da doença, né? Perfeitamente. Se você fizer um exercício de memorização ou se você tiver a oportunidade de perguntar para
um adulto, um vô, uma avó, um tio mais velho, uma tia mais velha, você vai perceber que geralmente as grandes famílias tiveram óbitos infantis, né? Então eu mesmo tenho na história da minha família, a minha avó, uma das avós, ela teve 8 filhos e 4 morreram ali até os 2, 3 anos de doenças infecciosas, meningite, poliomielite, né? Doenças gravíssimas que hoje elas estão muito bem controladas. Hoje não, né? A gente pode até falar disso daqui a pouco, mas elas podem voltar, né? Mas elas foram controladas por causa dos programas de vacinação. Então, doenças foram erradicadas por causa das vacinas, mas isso depende de que, para essas doenças não voltarem, depende de que as pessoas continuem participando do programa, né? Lembrando que a condição do programa de vacinação é um pacto coletivo de saúde, certo? Você tenta exatamente proteger populações mais vulneráveis e, por isso, grande parte da população deve ser vacinada. Isso. Vacina é uma ferramenta de saúde pública. Existe uma certa confusão do bem público com a sensação do capitalismo, vamos dizer assim, o particular e o público, né? E a saúde pública é tudo que envolve um ambiente em que você pode entrar em contato com as outras pessoas. Então, toda a estratégia de saúde pública é essencial para a vida humana, não só da vida humana, né? A gente tem um conceito hoje que é o de One Health, que é a saúde única, né? É o envolvimento da saúde animal, a saúde humana, os ecossistemas, está tudo integrado. Então, a partir do momento que você vacina os seres humanos, né, e os animais, né, lembrar que a gente tem um controle muito importante de vacinas em animais de produção para evitar a zoonose, né, que são doenças de transmissão entre animais e humanos. Quando você faz essa vacinação, você controla o ambiente em que você vive. Então, é bem interessante que as pessoas tenham esse conceito. Às vezes eu tenho condição financeira de não precisar das vacinas do SUS, né? Que as vacinas do SUS dão mais efeitos colaterais e tudo mais. Tem esse conceito errado. Então eu não preciso me preocupar com a vacina, o calendário vacinal da criança que está ali na periferia, que às vezes não tem muita condição. Não faz parte da minha vida? Faz. Você precisa saber que se a criança que é teu vizinho não estiver vacinada, você está deixando de dar proteção também para a tua família, né? Pulando um pouquinho da questão infantil, doutor, tem alguma vacina que é importante ser renovada na vida adulta? Vacinas que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção na vida adulta? Sim, o calendário vacinal ele é dividido por faixas etárias e por doenças, né? Então, é uma construção que a gente tem aí dentro da nossa especialidade, né? Não só a nossa especialidade, como qualquer médico deve estimular o seu paciente a tomar vacinas. Todos os pacientes, desde o recém-nascido, na sala ali da maternidade, até o idoso, na última fase de vida dele, todos têm um programa de vacinação com calendários específicos. Então, o jovem de 25 anos, ele tem vacinas que ele deve ter ali garantidas, né? Hoje a gente tem uma circulação global de pessoas, né? Então, a gente viu uma representação prática do que é uma pandemia, né? A gente acompanhou, né, com as redes sociais, o excesso de informação, a gente acompanhou como um vírus pode surgir do outro lado do mundo, em um mês ele está aqui causando problema na tua casa, no teu bairro. Então, essa circulação global de pessoas faz com que a gente tenha que, inclusive, adaptar as vacinas por fases, né? Então, tem doenças que são sazonais, ou seja, elas vão acontecer todos os anos, né? O grande modelo é a gripe. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela faz uma vigilância internacional do vírus da gripe e produz a vacina do ano que vem baseado nessa vigilância. Então, a vacina para o ano que vem já está sendo programada baseado na circulação do vírus da gripe desse ano. E vai ser dada uma recomendação para qual tipo de vacina que a gente vai aplicar nos pacientes, né? No hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, existe toda uma programação para cada idade. E é bem importante que as pessoas tenham essa noção e cobrem do seu médico: olha, doutor, doutora, do que eu preciso? Preciso vacinar? Toda consulta médica
preventivo ou não, deve ser abordado o calendário vacinal, de todos. E existem os manuais do próprio Ministério da Saúde que abordam bastante isso, são bastante Perfeitamente. completos, fáceis de acessar, né? Exato. Tem uma sociedade que é muito importante, é uma das maiores do mundo, que é a Sociedade Brasileira de Imunização. É SBIM. Você coloca S mudo, BIM, calendário na internet, e você vai ver lá por idade e por comorbidade. O paciente que tem diabetes, paciente que é hipertenso, qualquer doença tem a classificação e o que você precisa ter tomado de vacinas para se proteger dessas doenças. Perfeito. Lembrando que efeitos colaterais, assim como qualquer abordagem médica, podem ter efeitos colaterais, mas são bastante raros. Perfeito. As vacinas, como elas são medicações, né? Vacinas são medicamentos. Esse é um conceito básico, o cidadão comum tem que entender isso. São medicamentos. Então, só que são medicamentos para serem usados em massa. A segurança é o mais importante desses medicamentos. Então, você não tem nenhuma vacina hoje que vá causar um efeito colateral grave máximo, que é morte, né, ou invalidez pela vacina. Essas vacinas são muito seguras, né, do calendário. Existe uma discussão sobre as vacinas da Covid, mas é unânime nas sociedades científicas de que o benefício superou em muito as chances de efeitos colaterais, né, que são raros, né? Então, assim, tome vacina e tome com tranquilidade, porque os efeitos colaterais, quando presentes, são mínimos. Então, na experiência de consultório, a gente vê muito paciente, eu tomei a vacina da gripe, passei mal. Eu sempre digo, né, se a gente pudesse gravar um paciente, isso é antiético, não atende a bioética, é óbvio que a gente não vai fazer isso, mas se a gente pudesse gravar um paciente com gripe, com influenza, antes da gente precisar entubar ele na UTI, fazer um atendimento de terapia intensiva, o desconforto que ele fica, eu acho que seria o suficiente para as pessoas entenderem que às vezes uma febre, um desconforto, uma dor no corpo, uma dor nas articulações que pode dar ali depois de uma vacina, não é nada perto do que ela pode causar, do que a doença em si pode causar e o benefício, né, da vacina. Exato, doutor. O estrago da doença acaba sendo um estrago gigantesco e por vezes com sequela, né? Então, sequela ou fatal, né? Ou realmente o desfecho letal mesmo. Conversamos hoje então com o Dr. Rodolfo sobre as vacinas, reforçando a importância de vacinar. Tem algumas doenças que estão retornando exatamente por falta desse controle, então a consciência coletiva é fundamental, certo? Lembrar que vacinas, por mais que possam ter efeitos colaterais, como o doutor mesmo já comentou, são medicamentos, elas mudaram a história da vida humana como a gente conhece hoje, da vida como sociedade. Então, fundamental esse cuidado, certo? O Instagram do doutor vai estar aqui embaixo também, para quem quiser acessar, quiser às vezes trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, a gente vai ficar à disposição, certo? E agradeço mais uma vez pela presença aqui com a gente, doutor. Bastante esclarecedor o papo hoje. Muito obrigado.